Boa noite. Morador de Fernando de Noronha, baleado por delegado, fala pela primeira vez. Ele gravou um vídeo dentro do hospital. Outra parte de prédio em Piedade pode desabar, aponta a Defesa Civil. Condomínio precisa apresentar laudo com avaliação de risco. Edifício que foi abaixo não estava na lista dos prédios caixão do Grande Recife, escolhidos para indenizar proprietários. IBGE aponta crescimento histórico do comércio. Em Pernambuco, vendas do setor tiveram alta maior que o patamar nacional. E a audiência pública na Câmara do Recife, que cobrou a regulamentação da lei para distribuir remédios à base de cannabis. Uma pesquisa recente divulgada pelo IBGE apontou um crescimento do comércio no Brasil no começo desse ano. Aqui no estado, os lojistas sentiram o aumento das vendas no varejo. No embalo das vendas, Cristiane sentiu o movimento aumentar. Na loja que ela trabalha, tem mais clientes escolhendo o produto. E ela disse que tem uma explicação para isso. A gente percebeu o consumidor hoje vindo na nossa loja para comprar mais ar-condicionado, ventilação, climatizadores. Devido ao nosso clima do Nordeste, né, e calor, e daí a gente teve um crescimento muito significativo. É como se o consumo, que vinha em modo economia, tivesse voltado a funcionar em potência mais forte. Karine vai levar a geladeira e o fogão. Decidi que vou comprar, mas primeiro eu estou analisando a marca, né? Qualidade, tempo de duração, preço, que às vezes a gente compra um produto com preço muito elevado e às vezes não tem a garantia que a gente quer. Mas às vezes você pode mediar, unir o útil ao agradável, né? No Brasil, as vendas no comércio subiram 0,5% na passagem de janeiro para fevereiro. É o maior nível desde o começo da série histórica do IBGE, em 2000. O recorde anterior era outubro do ano passado. No recorte nacional, 4 dos 8 setores pesquisados cresceram no período. Supermercados e produtos alimentícios, móveis e eletrodomésticos, farmácias e perfumarias e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Para este professor de economia, o comércio está respirando fundo para ganhar fôlego. O que a gente tem que ter um certo cuidado da agora em diante é essa guerra tarifária que o mundo está vivendo e que a gente não sabe como vai ser depois de amanhã. Sempre o mercado tem que ter cautela, tem que estar sempre com o passo atrás, sempre com a guarda fechada, porque sempre pode vir alguma coisa. O gerente desta livraria no Recife notou a diferença. Livro não é produto de primeira necessidade, mas tem gente voltando a comprar, principalmente no período apontado pela pesquisa. A gente tem a sazonalidade impactando por conta do volta às aulas, a gente tem um fluxo maior, mas se eu for comparar janeiro com fevereiro, a gente teve um crescimento de venda de aproximadamente 5%. Marcela escolheu este, de autoajuda. Ele é mais voltado para a parte de disciplina, conhecimento, melhoria, sabe? Sobre depositar sua energia só em uma coisa e não de múltiplas atividades. No estado, o comércio cresceu 1,1% entre janeiro e fevereiro. É o maior patamar desde julho do ano passado, quando a alta foi de 1,4%. Na economia, o crescimento não vem como explosão, vem a conta-gotas. Mas cada gota importa, principalmente para quem depende de constância e frequência de clientes. Nesse início de ano, o IBGE mostra que o comércio deu um passo à frente. E em meio às incertezas, ver o caixa funcionando é sinal de que tem gente consumindo. E é tudo que a economia quer para se aquecer. Alguém produziu mais, alguém vendeu mais, alguém comprou mais e aí a roda da economia ficou mais aquecida, girou. Isso é um reflexo do aumento de emprego e de renda. Isso aí, sem dúvida, porque se as pessoas não tivessem como gastar, não teriam tido tanto aumento. A Associação Brasileira de Bancos lançou uma campanha que alerta para fraudes comuns, com orientações importantes para quem está comprando os presentes de Dia das Mães. O repórter Ivan Duarte traz essas dicas ao vivo. Oi, Ivan, boa noite para você.
Oi, Mário. Boa noite a você também. Uma ótima noite a todos. O nome dessa ação é Tem Cara de Golpe. Ela mostra que os criminosos se passam por funcionários de lojas, entregadores e até mesmo por bancos para enganar os consumidores. Entre os principais golpes estão o da maquininha com o visor manchado que não dá para ver o valor, sites falsos com descontos altos demais e as centrais de banco que pedem informações sigilosas. Eu converso agora com Fabiano Moura, presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Pernambuco. Fabiano, quanto a essas compras na internet e também aquelas pessoas que vão comprar e recebem em casa, quais são as principais armadilhas que se devem ter atenção? Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, a gente tem que estar muito atento, a população tem que ficar muito atenta às abordagens que são feitas aos clientes. Primeiro, quando é lhe oferecido algum tipo de compra, que você não foi buscar essa compra. Porque por trás daquilo ali pode estar um golpe. Então, você tem que ficar muito atento. A outra questão é as ofertas. Desconfie das ofertas excessivas. Preço muito baixo. Então, você já fica se resguardando disso para entender que aquilo ali está fora do padrão do mercado, do preço do mercado. E a outra questão é dar os seus dados, oferecer os seus dados. Ora, se alguém está ligando para você e está pedindo os seus dados, sabe que é você, diz o seu nome e pede os seus dados, você também já deve desconfiar, porque por trás daquilo ali pode estar um golpe. E banco não entra em contato com ninguém para pedir os dados, porque a instituição financeira tem os dados dos seus clientes. Tá certo, Fabiano. Obrigado pelas informações. É sempre bom ter atenção nesses momentos. Não é, Mário? Vou voltar com você aí no estúdio. Com certeza, Ivan. Obrigado pelas informações. O delegado da Polícia Civil que atirou em um morador de Fernando de Noronha foi afastado da função. A vítima enviou um vídeo para a TV Globo. É o primeiro pronunciamento dele desde que foi baleado pelo policial. O afastamento foi publicado em um aditamento, que é um acréscimo ao Boletim Geral da Secretaria de Defesa Social. O documento diz que o secretário de Defesa Social, considerando o trâmite do processo administrativo disciplinar especial, afastou das funções públicas por 120 dias o delegado Luiz Alberto Braga de Queiroz. A medida também permite prorrogar o afastamento uma única vez, por igual período, caso não haja conclusão do processo administrativo. A portaria determina o recolhimento no prazo de 24 horas de sua identificação funcional e das armas e utensílios funcionais. A portaria é assinada pelo secretário Alessandro Carvalho. O delegado Luiz Alberto Braga se envolveu em uma confusão com um morador de Fernando de Noronha durante uma festa no Forte dos Remédios. Segundo testemunhas, o delegado estava acompanhado de uma mulher e a briga teria sido motivada por ciúmes. Uma câmera de segurança do Forte mostra Emanuel Pedro Apori, de 26 anos, sendo abordado pelo delegado. Ele leva um tapa e parte para cima do delegado Luiz Alberto Braga, que atira. O rapaz tenta fugir desesperado, mas não tem forças em uma das pernas, que está ferida. Emanuel teve fratura exposta na perna. Ele foi atendido no Hospital São Lucas, que fica na ilha, e transferido de avião para o Hospital da Restauração, no Recife. O autônomo passou por cirurgia e o quadro de saúde dele é estável. O delegado Luiz Alberto Braga estava em Noronha a serviço, tirando férias do titular. A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social instaurou um procedimento disciplinar. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, também investiga o caso. O delegado ainda não se pronunciou, mas a associação da categoria, a ADEP, manifestou apoio a Luiz Alberto Braga e disse que ele agiu em legítima defesa. Também menciona que a abordagem do delegado ocorreu em razão de um comportamento inadequado de importunação contra sua companheira. Hoje, ainda internado no HR, o morador de Fernando de Noronha se defendeu das acusações. Eu vi desde o começo que ela estava acompanhada, então não falei nem oi sequer, nem dos meus. E eu até fiquei surpreso. Foi tudo uma surpresa para mim, porque ele já estava indo para casa, eu conheço aqui da casa. Então eu realmente fiquei surpreso quando do nada alguém me virou de costas e me empurrou na direção da árvore. Eu não sei se vocês conseguem perceber no vídeo que eu pergunto o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz.
fiz. E aí ele vira pra mim e fala, você já tá me tirando desde cedo. E aí quando ele vem pra cima de mim, eu não sei nem quem é aquele cara, eu não sabia nem o nome dele, não sabia de nada sobre ele. Não falei um oi, nem com ele, nem com a mulher dele. E ele chegou em mim e fez isso aqui, ó. Aqui, qual a situação que eu me encontro agora? Termina hoje o prazo para a administração do edifício Cátia Mello, em Piedade, apresentar um laudo com a avaliação do risco da parte do imóvel que ficou de pé. Além dos moradores, vizinhos também foram afetados pelo desabamento parcial. O relógio marcava 10h51 da manhã. Em destaque, 4 pessoas estavam em frente à portaria do edifício Cátia Mello. Nessa hora, parte do prédio cai. As pessoas correm assustadas, enquanto a poeira toma conta da rua rapidamente. A produção da TV Globo teve acesso com exclusividade a este vídeo, gravado pela câmera de segurança de um açougue. Ninguém se feriu no desabamento. Hoje, equipes da Defesa Civil estiveram logo cedo no local, isolando a área. 2 imóveis vizinhos ao prédio foram interditados. Um deles foi a casa de Catarina. Ela mora com a mãe, que se recupera de um acidente vascular cerebral e lembra do susto no momento da queda. Imediatamente a gente tentou tirar ela da casa, colocar do lado de fora e agora nós estamos aguardando para que algo seja feito o mais rápido possível, porque tudo aqui nessa casa é adaptado para ela e a gente teve que desocupar a casa, que a Defesa Civil pediu, e estamos aguardando a liberação ou algo acontecer, porque ainda tem uma estrutura muito grande, né? E estamos com medo. O desabamento foi ontem de manhã em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. O prédio de 4 andares e 16 apartamentos ficou parcialmente destruído. 2 dias antes, a Defesa Civil do município interditou o imóvel por risco de desabamento. Os moradores deixaram o prédio. Neuza passou os últimos 28 anos morando no edifício. Ela disse que as rachaduras começaram a aparecer recentemente. Tem que recomeçar de tudo, né? Em uma semana aconteceu tudo isso, que a rachadura era mais aqui embaixo. Depois foi dando rachadura pouquinha, a minha porta não abria mais, eu fiquei presa, 2 pessoas ficaram presas também no apartamento e foi isso aí, de repente. Quando eu saí, ali na esquina, caiu. Construções como essa são conhecidas como prédios caixão, estruturas sem vigas ou pilares. A sustentação é feita pelas próprias paredes. 20 construções feitas com essa técnica já ruíram, total ou parcialmente, aqui em Pernambuco nos últimos anos. Em 2023, 20 pessoas morreram em 2 desabamentos na região metropolitana do Recife, em prédios ocupados de forma irregular. Em janeiro deste ano, um edifício caiu em Paulista. Ninguém ficou ferido. De acordo com a Defesa Civil de Jaboatão, a estrutura que ficou de pé também corre o risco de desmoronar. Ainda existe risco, né? E nós estamos acompanhando, inclusive, algumas fissuras, começam a aparecer algumas fissuras novas. A primeira etapa é a contratação desse grupo de engenheiros para que eles possam fazer essa avaliação. E aí eles vão emitir um documento dizendo qual é o grau de risco que existe na estrutura e qual é o plano de recuperação disso aí. Quando a gente fala recuperação, seria aí provavelmente a demolição, né? Bom, outros prédios do tipo caixão, com risco elevado de cair no Grande Recife, entraram em um plano de indenizações para os moradores. Desde o ano passado, pelo menos 10% dos acordos previstos foram firmados. O baixo custo e a agilidade da obra popularizaram esse tipo de construção em formato de caixa, que deu origem ao termo prédio caixão. Eles foram construídos a partir de 1970 e começaram a apresentar problemas nos anos de 1990. De lá para cá, pelo menos 18 desabaram. O engenheiro Carlos Wellington liderou um estudo feito pelo ITEP, o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, nos anos 2000, que identificou 5.300 prédios caixão no Grande Recife. A maioria apresentava riscos entre leves e graves. O edifício Cátia Mello, em Jaboatão, ficou de fora do estudo na época. Um engenheiro foi ao local do desabamento e observou inconformidade na estrutura. Você tem uma laje nervurada sem uma cinta de amarração. O que é que significa isso? Que ele cai como um castelo de cartas, como caiu.
você não tem uma redistribuição de esforços. E o Ministério Público exigiu das prefeituras um estudo nos moldes que o ITEP propôs, que era a caracterização, o laudo e o projeto de reforço. Mas as prefeituras só fizeram a primeira parte, só a caracterização. Infelizmente, esse prédio não permitiu a caracterização. Mas a caracterização é o primeiro passo para hierarquizar o problema. Ano passado, a Caixa Econômica Federal se dispôs a indenizar em até R$120 mil os donos de apartamento em 431 prédios caixão com risco elevado de cair. O plano era beneficiar cerca de 13 mil famílias entre 2024 e 2025. Mas até o mês passado, 1.043 acordos foram firmados, nem 10% da meta, de acordo com o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E o plano sozinho não resolve o problema dos prédios caixão. O engenheiro defende que recuperar os prédios é mais barato que demolir. A gente tem um custo médio em torno de 30 a 35 mil por apartamento para cada edifício desse. Você vê, só para demolir você gasta 250 mil. Então, se um prédio tem 20 apartamentos, você teria 600 mil reais, vamos supor. E você para demolir 250, então é metade do que você mantém as famílias morando com a sua habitabilidade, seu lar, e você não cria mais problemas de déficit habitacional. Este outro engenheiro lembra que o estudo do ITEP foi feito há mais de 10 anos e muitos prédios caixão podem agora estar com risco mais alto de desabar. Para ele, o custo-benefício da recuperação da estrutura dos prédios pode não ser viável para muitos moradores. Por isso, destaca o aspecto social do problema. Apesar de ter barbeiragem, reforma mal feita, tirar a parede do que devia, não executar manutenção, as estatísticas das tragédias nos mostram que o grande problema vem dessa questão intrínseca, dessa questão construtiva. Deveria existir, né, alguma forma de tentar solucionar, como existe ajuda, Minha Casa Minha Vida, subsídio de 17 mil reais, de 20 mil reais e parcela o resto a perder de vista, porque eles não vão ter condições de fazer esse reforço. O governo de Pernambuco explicou que os 431 imóveis a serem contemplados pelas indenizações foram definidos pelos municípios e que após as demolições os terrenos serão destinados a programas habitacionais. A construção do Parque Público do Cais José Estelita já tem data para começar. O G1 preparou uma reportagem e Arthur Ferraz tem os detalhes. Oi, Arthur. Olá, Mário. Uma boa noite para você e para todo mundo ligado no NE2. As obras começam em junho e o parque vai ocupar toda a área onde hoje fica a Avenida Cais José Estelita. Com isso, vão ser liberadas também no mês que vem as pistas do novo binário que vão passar entre os prédios do projeto Novo Recife. Para ver as imagens e os detalhes desse projeto, basta apontar a câmera do celular para o QR Code na tela. As informações sobre a área pública foram divulgadas pela Prefeitura e pelo consórcio Novo Recife, conjunto de construtoras responsável pela obra. Ainda não há uma data para o início da obra e a liberação das novas pistas. De acordo com o projeto, o parque vai permear toda a orla da Bacia do Pina. Além disso, a iniciativa prevê a restauração dos galpões do antigo pátio ferroviário para a construção de um polo cultural e gastronômico. A previsão é que o Parque da Orla fique pronto em junho do ano que vem. Já o restante das obras deve ser concluído até 2030. No G1 a gente traz todas as informações sobre as principais notícias de Pernambuco. É só entrar no site ou baixar o nosso aplicativo, que é de graça, entrando na aba Minha Região. Volto contigo, Mário. Obrigado, Arthur. Depois do intervalo, um festival celebra os 125 anos do nascimento de um artista que marcou época no estado, Valdemar de Oliveira. E o Recife será uma das cidades sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. O anúncio saiu agora há pouco. O NE2 volta em instantes. Famílias recifenses que usam remédios à base de cannabis ainda não recebem o medicamento de graça. A lei foi aprovada em outubro do ano passado, mas até agora não foi regulamentada. O plenarinho ficou cheio para discutir um tema que mexe com a vida de muitas famílias com pessoas neurodivergentes. A regulamentação da lei
que autoriza o uso e a distribuição de medicamentos à base de cannabis na rede pública de saúde da capital pernambucana. A audiência pública reuniu médicos especialistas, pesquisadores, parlamentares, representantes de associações, a OAB, um representante da Secretaria de Saúde do Recife e pessoas que fazem uso do medicamento. Fabiana é mãe de 2 meninas neuroatípicas. Para Micaele foi para combater as crises convulsivas e para Nicole foi para dar curiosidade, porque a paralisia eu só usei apenas por 3 meses, infelizmente. Mas por quê? Porque eu fui para uma consulta, mas não teve a rotina, não teve a volta. Não tem no SUS. O medicamento à base de cannabis ajuda no tratamento de muitas doenças. Quando eu tomo aquelas gotinhas ali, ele faz com que o nosso organismo produza essas substâncias parecidas com as substâncias da cannabis e isso aí fortalece o nosso sistema imunológico. A pessoa tem uma dor, então ele vai fazer com que o nosso organismo produza substâncias contra a dor. A epilepsia, então ele faz com que o nosso organismo produza substâncias contra aquela crise da epilepsia. Sheila representa a Liga Canábica. Ela trouxe para a discussão a experiência da Associação para a Regulamentação da Lei na Paraíba. É, inclusive, uma alegria para nós que compomos as associações estar nesse lugar, dentro de uma casa legislativa, né, do povo, tratando de um tema que há 10 anos atrás, quando a gente começou, 11 anos atrás, quando eu comecei o tratamento com meu filho, a gente não podia nem falar. A aprovação da lei no fim do ano passado foi comemorada por pacientes com transtornos neuroatípicos e doenças como Parkinson e epilepsia, e que podem ser tratados com canabidiol. Só que mais de 6 meses depois, a lei ainda não foi regulamentada. A audiência pública de hoje foi conduzida pela vereadora Cida Pedrosa, do PCdoB, uma das autoras do projeto de lei. A lei propõe o fornecimento do medicamento de vários tipos, do óleo, a pomada, tudo aquilo que puder ser feito com cannabis. A lei propõe formação de médicos, a lei propõe que as associações tenham um papel, a lei propõe pesquisa sobre esse assunto e a gente precisa regulamentar já, porque o número de pessoas usuárias de óleo de cannabis em especial é enorme. A expectativa agora é que a regulamentação garanta acesso justo, com critérios claros e respaldo médico. É o que Paulo espera para o filho José Miguel dos Santos Bezerra, de 12 anos. Ele começou a se alimentar melhor, a gente percebeu também que ele ficou mais relaxado, já que ele tem crise de espasmo, então ele não tem mais. Uma qualidade de vida totalmente diferente. A audiência pública ela vai trazer primeiro a escuta, né, da população, né, que tem essa demanda do uso da cannabis, né, para os seus processos de cuidado, né? Então, e para essa ligação, né, da prefeitura estar chegando mais perto para a gente estar também discutindo e efetivando, né, essa proposta do uso da cannabis dentro do SUS. Estudantes de uma universidade de Olinda fizeram uma campanha para arrecadar potes usados no armazenamento do leite materno. Os recipientes foram doados hoje para o Banco de Leite do Hospital Agamenon Magalhães. Armazenar leite materno com segurança é fundamental para garantir que o alimento mais importante da vida chegue sem riscos aos bebês internados, principalmente os prematuros. E para isso, os bancos de leite e as mães doadoras dependem de um item que anda cada vez mais raro nos supermercados: os potes de vidro com tampa plástica. Esse grupo de alunos de uma universidade de Olinda entregou cerca de 200 potes ao Banco de Leite do Hospital Agamenon Magalhães, no Recife. Pensando pelo lado nutricional também, é uma coisa muito importante, porque a gente sabe a necessidade que as crianças têm nos primeiros dias de vida do leite materno, né? Então, eu, como futuro profissional da nutrição, também como ligante de nutrição, me sinto totalmente motivado e inspirado e espero que inspire outras pessoas também. A campanha foi criada pela professora Michele. A gente conseguiu juntar quase 200 potes e trazer para cá. E é de grande importância para os alunos, para eles já começarem com esse compromisso social, né? Fiamma já doou leite há alguns anos e sabe bem a importância do alimento para os bebês. Quando eu tive meu filho, ele ficou na UTI, eu não podia mamar ele, aí meu peito ficou muito cheio, eu peguei, vim para o banco de leite e fiz a doação. Aí eu ajudei os bebezinhos de outras que poderiam mamar enquanto o meu não podia. Em Pernambuco, 5 hospitais públicos recebem doações de leite materno e de potes de vidro. Na rede estadual de saúde, são 3.
o Hospital Agamenon Magalhães, no bairro de Casa Amarela, o Barão de Lucena, na Iputinga, e o Cisana, na Encruzilhada. Nesses, as mães que desejam doar nem precisam sair de casa. A gente analisa as ligações que as mães entram em contato para informar que é ser doadora. Entra em contato com elas de retorno, vai até a casa para poder entregar novos vidrinhos, orienta ela a fazer essa ordenha e o armazenamento correto desse leite. Quando ela já tem esse vidrinho com leite armazenado, a gente volta até a casa dela, resgata esse vidro com leite cheio e deixa novos vidros esterilizados. Um festival promovido pelo Conservatório de Música celebra os 125 anos de nascimento de um artista marcante para a cultura do estado, Valdemar de Oliveira. Quem acompanha ao vivo é a repórter Luna Markman. Oi, Luna, boa noite para você. Oi, Mário, boa noite para você e a todos. Muita gente conhece o lado da contribuição do Valdemar para o teatro, né? Formou o Teatro de Amadores de Pernambuco, dirigiu o Teatro de Santa Isabel, tem até um teatro aqui no Recife com o nome dele, né? Mas esse festival é para destacar o lado do músico, as contribuições dele para essa arte, porque ele foi compositor, foi pianista, foi regente, né? Aqui comigo, a Janete Florencio, que é gerente geral do Conservatório Pernambucano de Música. O que vocês pensaram para esse festival, Regiane? Boa noite. Regiane não, Janete. Boa noite. Veja, a gente pensou em mostrar todas essas facetas composicionais de Valdemar, que é um outro olhar sobre ele, né? A personagem fantástica. Então, no primeiro dia a gente falou mais sobre a vida e a obra com as peças de piano que ele compôs. Hoje vai ser os frevos que ele compôs, tocado pela Banda Sinfônica do Conservatório. Amanhã vai ser o coro sinfônico, o coro de câmara, perdão, do Conservatório, cantando as operetas, que é outro traço dele, que ele tem várias operetas. E, por fim, vai ser as canções de piano e canto, com os professores e os alunos. Lembrando, gente, a gente não está no conservatório, a gente está aqui no Caju Sertão. O evento começa de 7h30 da noite. No auditório é tudo do povo, é do povo, mas amanhã já volta para o conservatório, né, Janete? Exato, a gente temos hoje essa apresentação aqui com a banda, mas amanhã e sexta, quinta e sexta, seremos lá no conservatório às 19h30. E sempre com músicos da casa, né? Celebrando esse grande músico. Sim, é uma celebração do conservatório com essa grande personagem que é o Valdemar de Oliveira, figura muito importante para todas as gerações conhecerem. É muito importante e muito bacana. Vale a pena celebrar. Aí fica só um pouquinho do gostinho aí, ó, do Tiago Sá, regente, com a Banda Sinfônica do Conservatório, para chamar todo mundo que ainda dá tempo, Mário, 7h30 da noite. Homenagem especial. Obrigado, Luna, pelas informações. E o Recife foi escolhido como uma das cidades sedes da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que acontece aqui no Brasil em 2027. O anúncio foi feito agora há pouco e o repórter Juan Torres fala ao vivo do Marco Zero, que tem uma iluminação especial, né, Juan? Notícia boa. Boa noite para você. Exatamente, Mário. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Uma ótima notícia para o futebol de Pernambuco. O Recife foi escolhido como uma das 8 cidades sede para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A gente está aqui no Marco Zero, região central do Recife. E para celebrar esse anúncio, um cenário todo especial foi montado por aqui, com barquinhos iluminando e passeando pelas águas e também com a Torre de Cristal no Parque das Esculturas de Brenan, iluminada em verde e amarelo, tudo isso para celebrar essa ótima notícia. Essa que vai ser a segunda Copa do Mundo que a Arena de Pernambuco vai receber. A primeira foi em 2014, a Copa do Mundo masculina, e a segunda, portanto, a feminina, daqui a 2 anos. A Arena de Pernambuco será palco de 7 jogos durante a competição. 5 durante a primeira fase, 1 nas oitavas de final e um último nas quartas de final. É com esse lindo cenário e com essa maravilhosa notícia, Mário, que eu me despeço e mando um abraço a todos. Já começa uma contagem regressiva. Obrigado, Juan, pelas informações. Nós ficamos por aqui, lembrando que hoje o JN é mais cedo, às 7h55. Para você, boa noite. Até amanhã.